Feliz sábado aos irmãos. Estou muito feliz por estar aqui juntamente com os irmãos. Graças a Deus a igreja está repleta de flores no jardim de Deus. E também saúdo você que nos assiste também, tanto pela internet como também pelo canal. Que Deus possa estar abençoando você. Nós tivemos aqui uma lição especial. E eu vou dizer, irmãos, eu viajei realmente nas promessas do Senhor Jesus aqui nesta manhã. Traz um ânimo para a gente, para nós que somos cristãos, e vamos continuar estudando a palavra de Deus, lembrando que hoje nós temos a apresentação de uma criança, a pequena Marielle. Vamos apresentá-la para Deus e vamos fazer o sermão, e praticamente no meio do sermão, algum momento ali vamos chamar os pais aqui na frente, lembrando que o sermão é voltado para este momento aqui, que Deus possa nos abençoar. E aí, irmãos, o título do sermão desta manhã é: Por que tantas religiões, se Deus é um só? Por que tantas religiões, se Deus é um só? E aí nós vamos discorrer a mensagem, discorrer a palavra. Você que nos assiste, pegue a Bíblia, a palavra de Deus, confira conosco, faça a sua oração aí também, pessoal, assim como a igreja aqui já fez, para que Deus esteja clareando, abrindo, iluminando você com o Deus Santo Espírito. E aí, realmente é isso mesmo. Quantas religiões nós temos atualmente no mundo de hoje? A Bíblia é uma só. As instruções que Deus dá em uma Bíblia, as mesmas instruções nós temos em outras Bíblias por aí. Exceto algumas Bíblias acrescentadas, chamado livro apócrifos, mas vamos ver as instruções deste único Deus. Há tantas pessoas que dizem, não, mas seja lá onde estiver, estando falando de Deus, é a mesma coisa, Deus é o único. Tem pessoas que dizem isso, e aí sai pulando de galho em galho. Tem pessoas que hoje está numa igreja, amanhã está em outra igreja, e depois está em outra igreja. Para esta pessoa, aonde fala de Deus, para ela está bem. Ou seja, o negócio apertou em uma igreja no que diz respeito às instruções de Deus, e então eu vou para outra igreja que não tem essa exigência tantas assim de coisas, Mas aí, você que nos assiste, eu vou te mostrar na palavra de Deus que realmente não é assim. Deus não está em todos os lugares. Deus só está no lugar que as pessoas fazem a vontade dele. Primeiro nós abrimos a Bíblia no livro de Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. E aí nós estamos com a Bíblia aberta em Tiago, capítulo 2, no versículo 19. No versículo 19 diz assim: Tu crês que há um só Deus? Faz bem, diz o apóstolo Tiago. Faz bem crer que há um só Deus. Mas ainda continua no verso: os demônios também crê e estremece. Sabia? Os demônios crê que há um só Deus e estremece. Que diferença então aí? Diante de tantas pessoas que diz, eu vou para qualquer uma igreja, Deus é um só. Realmente, Deus é um só. Agora,
qual as instruções desse único Deus para a sua igreja aqui na face da terra? Aí é que está a diferença, né? O diabo sabe que Deus é o único, mas ele não obedece. Olha o que é que diz o versículo 20 ainda de Tiago 2. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Entende? É como se Tiago estivesse dizendo assim, né? Ou seja, chamando o homem vão, queres tu saber que a fé sem a obra é morta? Irmãos, há um só Deus, realmente, toda a Bíblia diz isso, né? Os profetas de Deus dizem isso, os apóstolos também demonstram isso, nós vamos ver, mas aqui, de acordo com o versículo 20, a fé sem a obra é morta. Ou seja, eu creio que há um só Deus, mas não exerce a obra, não exerce a fé, não exerce a obediência. É como os demônios, eles creem que existe um único Deus, mas não obedece. A igreja de Deus, ela tem que crer e obedecer que existe um único Deus. Mas será se Deus está em todos os lugares? Será? Por que Paulo diz isso aí, né, sobre isso? 2 Coríntios, capítulo 6, vamos ver aqui. Será se realmente é como muitas pessoas pensam e dizem, que em qualquer lugar onde fala de Deus é válido? No capítulo 6 de 2 Coríntios, no versículo 14, olha só o que é que diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Olha só no versículo 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Versículo 17. Pelo que sai do meio deles. É um conselho que Paulo aqui está dizendo. Se não se une a luz com as trevas, saia do meio deles. E apartai-vos, diz o Senhor. Versículo 18. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O nosso Pai, Deus, está no lugar onde os seus filhos lhe obedecem. Então, de acordo com Paulo aqui, Deus não está em todas as denominações que desobedece a Deus, pisa nos mandamentos de Deus. Ele não está. A sua misericórdia pode estar sim, né? Procurando algum sincero lá dentro para tirar. Paulo diz aqui: saia do meio deles. Se houver algum sincero, tem que sair.
Bom, irmãos, então, aqui Deus é o Pai dos justos, Deus é o Pai da sua igreja, Deus é o Pai daqueles que lhe obedecem. E quem é o pai daqueles que não obedecem a Deus e pisam nos seus mandamentos e bate no peito e diz que tem que ser assim? Satanás. João capítulo 8, versículo 44, não vamos ler aqui, mas se alguém tiver dúvida, pega lá João capítulo 8, versículo 44, ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. E já vou adiantar, em 1 João capítulo 2, o versículo 4, diz que aqueles que amam a Deus e não guardam os seus mandamentos é mentiroso. Então o pai da mentira é ele, o diabo. Então tá. Então é realmente o que está escrito em Tiago, em Tiago aí, como lemos aí, 2, o versículo 19. A Deus demônios crê, mas não obedece. O que acontece quando seguimos pessoas assim? No livro de Mateus, capítulo 15, o versículo 14, Jesus uma vez disse assim para os fariseus: esses aí são cegos guiando cegos, e ambos cairão no buraco, no precipício. Você que nos assiste quer cair no buraco do erro? Quer cair no buraco da desobediência? Obviamente que não. Pois é, então obedece a Deus, obedece os seus estatutos, os seus mandamentos. Agora sim, vamos lá para Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Que instruções Deus tem para nós ali? Quais as instruções de Deus para a tua igreja? O que Deus pede para que os pais ensinem aos seus filhos ali? Veja só, no capítulo 6, livro de Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir. Foi as instruções ali, Deus ordenando para que Moisés falasse à congregação, instruísse a congregação ali, na terra que iria possuir ali. Aí no versículo 2, continua dizendo: para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teus filhos e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Então aqui, irmãos, está todas as instruções que Deus pede para que ali fosse instruído o povo a qual ia fazer parte ali da terra prometida, da Canaã terrestre, Automaticamente essas instruções é para os filhos de Deus hoje. Mas que instruções são essas? Que mandamentos são esses? Aí no versículo 4 diz o seguinte:
ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Olha só, né? A primeira instrução é que o Senhor Deus é o único Senhor. Essa instrução nós encontramos realmente nos 10 mandamentos de Êxodo capítulo 20, o versículo 3. A primeira instrução que Deus nos instrui é crer no único Deus, não numa trindade. E aí no versículo 5 diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O que vem a ser isso, irmãos? Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Aí no versículo 6 diz o seguinte: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Estarão no teu coração. Talvez você que nos assiste pela primeira vez deve estar dizendo: não, mas isso aí foi para o povo de Israel. Achando que Deus, ele pode mudar. Deus não muda. Eclesiastes 3, o versículo 14, Deus não muda. E olha só, em conexão com este versículo 6, na Nova Aliança, em Hebreus capítulo 8, fala a mesma coisa. Hebreus capítulo 8. Vou pedir aí à igreja que compartilha conosco aí. Hebreus capítulo 8, versículo 10. O que é que diz aí? Porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Amém. Olha que nós estamos aqui em Hebreus, Novo Testamento, né? Como se diz muitos por aí, na Nova Aliança. Nessa Nova Aliança, o intuito de Deus é imprimir a sua lei na nossa mente, e no coração as escrevereis. Ou seja, continua a obediência aos 10 mandamentos da lei de Deus. A mesma coisa. Lembrando que a descrição dos 10 mandamentos está em Êxodo capítulo 20, os versos de 3 a 17. E não foi escrito por Moisés, como muitos dizem, foi escrito pelo dedo de Deus. Êxodo capítulo 31, versículo 18, escrito com o dedo de Deus. Mas eu quero destacar pelo menos dois mandamentos. São os mais controversos, são os mais desdeixados, são os mais pisados no mundo de hoje. É o primeiro mandamento na crença de um único Deus, onde as pessoas acreditam que há 3 deuses. E isso não é verdade. Deus pediu para que ensinasse para os seus filhos os 10 mandamentos, concluindo o primeiro mandamento na crença de um único Deus. E o segundo mandamento que eu vou passar aqui está no versículo 8 de Êxodo 20, que é o 4º mandamento da lei de Deus, que também é bastante odiado por toda a classe religiosa na face da terra. Lembra-te do dia de sábado, foi estabelecido por Deus. Lembra-te do dia de sábado, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não domingo. Não fará nenhum trabalho nesse dia,
nem teu filho, nem tua filha, nem o forasteiro que há das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e as fontes das águas e tudo quanto neles há. Então, isso foi estabelecido por Deus e pediu para que ensinasse não só o povo de Israel do passado, mas também o Israel espiritual de hoje, onde essas instruções dariam condição para chegarmos na terra prometida, a Canaã celestial. E interessante, irmãos, é que essas instruções, ela tem que ser na prática. Essa obediência tem que ser na prática, não na teoria. E ainda no livro de Deuteronômio, eu vou chamar aqui o casal aqui, onde vai trazer a criança, para nós estarmos orando por ela, né? O nome da criança é Marielle, e eu vou chamar aqui na frente o irmão Ney, a irmã Fabrícia, pode ficar aqui do lado. No final aqui nós vamos orar, apresentando esta criança. Talvez você que nos assiste deve estar dizendo, mas pastor, nós temos instruções na Bíblia nessa crença do único Deus? Sim, nós temos. O próprio Jesus, no capítulo 17 de João, ele dá uma receita específica ali para que tenhamos o que? A vida eterna. E ele diz assim: a vida eterna é esta, que conheça a ti como o único Deus verdadeiro. Jesus sabe disso. E Paulo, imitador de Jesus, em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, ele diz o seguinte: todavia para nós há um só Deus, o Pai. Então, olha, meu amigo, minha amiga, essa crença de trindade que ensina nas igrejas aí, olha, Deus não apoia. Deus não apoia. E se você é sincero, sai de lá. Sai de lá, tá ok? Ainda em Deuteronômio capítulo 6, último verso que vamos ler aqui, né? Aqui estão os pais, aqui está a pequena Marielle também, e diz o seguinte: o que nós devemos fazer para os nossos filhos ou com nossos filhos? No versículo 7 diz assim, bom, vou pegar o 6 também. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. No teu coração. E no versículo 7. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. Ou seja, assentado na tua casa. Quando a família se reunir, pela manhã, pela tarde, seja lá onde for, inculque isso aqui na mente dos filhos. Ensina para os filhos os 10 mandamentos. É as instruções de Deus aqui. E aí no restante do verso diz o seguinte: e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Ou seja, irmãos, é muito importante isso aqui para nós pais. Ensinar, colocar na mente da criança os 10 mandamentos, dizer que Deus é o único, não a trindade como se ensina por aí no meio religioso. De acordo às instruções de Deus para a tua igreja aqui na terra, é inculcar na mente dos filhos
Uma vez estando também no coração dos pais, agora ensinar os filhos os 10 mandamentos, né? Como eu já disse, 2 deles são que as pessoas mais odeiam. Mais odeiam. O primeiro mandamento, na crença de um Deus único, e o 4º mandamento, na guarda do sábado, né? E aí, temos que ensinar nossas crianças isso. Temos que dizer para elas que o dia de guarda é o sábado, que foi estabelecido por Deus, né? Essa geração nova que tem aí, não, é uma modernidade que está aí na igreja, nós temos que ensinar coisas leves, não, nós temos que ensinar o que está escrito. Se Deus pediu para que fosse assim, é assim que nós temos que ensinar a nossas crianças. E aí, eu vou passar aqui adiante, né? Eu vou fazer aqui um apelo. Vou pedir o irmão aqui que vira para mim um pouco, e a irmã lá. O apelo que eu faço aqui a vocês vocês estão dispostos, uma vez que essa criança não é sua, mas também de Deus, né? Vocês estão dispostos a ensinar, a educar de acordo com a palavra de Deus esta criança? Sim, amém, né? E veja que essas instruções vai nos dar condição a alcançarmos a vida eterna de acordo com as instruções, né? Então, amém, meus irmãos. Nós temos aqui uma membra mais nova aqui da nossa igreja, a pequena Marielle. Ela, juntamente com seus pais, né? Lembrando, irmãos, de uma coisa: não temos que desleixar, né? Nós temos que levantar pela manhã, fazer o culto ali juntamente com os filhos, já inculcar na mente da criança o que ela deve fazer. Lá em Provérbios capítulo 22, o versículo 6 diz assim: ensinai a criança no caminho que deve andar, e quando for já grande, velho, ele não desviará deste caminho. Mas para ensinar, nós temos que aprender o que devemos ensinar. É exatamente isso que Deus diz. Os 10 mandamentos. E os 2 mais controvertidos é o primeiro mandamento na crença de um único Deus, que Deus ensina, e também o 4º mandamento, a obediência ao sábado, não o domingo, mas o sábado. Muitos ensinam que é o domingo. A igreja de Deus ensina que é o sábado. E é assim que tem que ser. Então, neste momento, eu vou pegar a criança, vou me ajoelhar, orar com ela. Vou pedir toda a igreja que direciona a sua mão para a criança, né? Nós aqui, eu e os pais, vamos nos ajoelhar aqui neste momento. Diante da congregação, nós entregamos esta criança, Marielle, nas mãos de Deus. Pedimos Deus que abençoe a ela e continua dando sabedoria para os pais, e que essa criança cresça no conhecimento e na sabedoria da tua palavra. Tudo isso, Pai, nós pedimos, e que ela venha ser também uma criança saudável. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.